Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico, cirurgião vascular e hoje a gente vai falar sobre um pouquinho do que você diz, a autoestima é fácil falar que tem, mas e quando a gente fala da parte íntima? Então hoje, sem tabu, sem filtro, mas com muita informação, a gente vai falar para vocês, mulheres, sobre harmonização íntima feminina. E para isso, a especialista, ginecologista, dedicada a essa área, Larissa Braz. Obrigado, doutora. Muito prazer, obrigada aí pelo convite em participar aqui do podcast. Sou a doutora Larissa Braz, sou médica, ginecologista, atuo aí bastante na área de estética íntima, de parte de reposição hormonal, as mulheres do climatério. E aí estou aqui para falar um pouquinho mais sobre isso, tirar algumas dúvidas aí. Vamos esclarecer um pouquinho, tirar os tabus aí dessas informações. Exatamente, não tem filtro aqui, a Larissa já veio para contar tudo mesmo. E uma das coisas que a gente estava conversando antes, que eu acho muito legal sobre a harmonização íntima, até de a gente entrar no assunto, é a questão de que o seu caminhar, né? Você viu uma demanda muito grande das mulheres antes mesmo de você entrar nessa área. Sim, as mulheres hoje em dia procuram muito por isso. Eu acho que, na verdade, sempre incomodou elas, mas era um assunto que ninguém falava, né? Era um assunto quase que proibido antigamente, né? E as mulheres tinham muito medo de mexer nessa região, de perder sensibilidade. Então, a partir do momento que isso foi sendo mais esclarecido, mais falado na mídia, os pacientes procuram mais por esse tipo de atendimento, né? Então, acho que a gente foi se especializando muito mais por isso também, pela própria procura das pacientes. Exatamente, é legal porque é a demanda, né? As mulheres começaram a precisar. Mas antes até também da gente falar um pouco sobre cada item da harmonização, eu quero entender o que de fato é harmonização íntima feminina. Bom, harmonização é um termo mais genérico aí, né? Que a gente fala que é harmonizar, deixar aquilo mais bonito, né? Acho que, falando em região íntima, não existe um padrão de beleza, né? Existe o que a mulher gosta, o corpo dela. A gente nunca vai ter duas iguais, mas é muito o que incomoda, o que aquela paciente deseja, assim. Eu sempre mostro para minhas pacientes, tá? O que te incomoda aqui? Porque nem sempre o que eu olho no meu exame físico, que é uma coisa que eu acho que talvez ficaria mais harmônico, é o que incomoda a paciente. Sim. Então, às vezes, olha, isso aqui te incomoda? Não, isso eu deixaria quieto, mas isso me incomoda. Então, a gente sempre vai tentar melhorar, harmonizar, deixar de acordo com uma expectativa da paciente. Isso é bem individual, né? Então você mistura um pouco da queixa com o seu conhecimento e você leva essa informação e dá a sugestão aí para ela fazer o melhor possível. Exato. Isso ficaria bom, isso não, se a gente tirar dessa forma não vai ficar legal, e a gente vai sempre tentando entrar num consenso para ter um resultado estético aí satisfatório. Porque antes a gente via muito da questão harmonização feminina, a gente falava da cirurgia, principalmente dos grandes lábios que tinham excesso de pele, né? Basicamente era essa a única cirurgia Dos pequenos lábios, na dos verdade. pequenos, desculpa. São os pequenos que ficam grandes, né? Mas lábios internos ou pequenos lábios. Isso. A gente fala que é uma hipertrofia dos pequenos lábios, que é a cirurgia de ninfoplastia. Ainda, acho que a principal cirurgia dessa região. São pacientes que têm o lábio interno maior que o externo, então ele acaba saindo muito mais ali, fica mais evidente. E algumas pacientes esteticamente acham isso ruim, mas muitas têm dor mesmo. Porque aquele lábio ali fica machucando na calcinha, durante a relação sexual incomoda. Então nem sempre é só uma estética, mas melhora a qualidade de vida mesmo. Então você já até tirou uma dúvida minha, porque a harmonização então não é só estética, a gente está falando em algo funcional também. Sim, com certeza. Acho que a parte de ginecologia regenerativa, estética, funcional, vai muito num global aí para isso, não é só estética. Ela engloba muito a parte estética, mas melhora muito a qualidade de vida da paciente, melhora a dor, melhora a relação sexual. Muitas pacientes têm medo, às vezes, de fazer esse tipo de cirurgia, falar, eu vou perder sensibilidade, não quero que mexa perto do clitóris. Sim. Mas não, a gente hoje em dia sabe exatamente aonde está o clitóris, onde passa a inervação, vascularização, exatamente para não diminuir a sensibilidade. E muitas vezes, quando a gente tira um excesso de pele que tem ali, até melhora a sensibilidade dessa paciente. Então, melhora para a relação sexual e não piorar, né? A intenção é sempre estar melhor. Que bom que vocês são operados especialistas. Nós homens, às vezes, não achamos tudo que tem que procurar. Muitos sabem onde está o caminho, né? Exatamente. E agora, como é algo muito novo, assim, você falou de uma cirurgia antiga, a gente vai falar de muitas outras novidades.
às vezes as mulheres chegam lá e se impressionam com as opções que existem. Sim, eu acho que muitas mulheres nem sabem que existem muitas coisas, assim. Falam, nossa, mas nem sabia que existia esse tipo de cirurgia, que existia algum procedimento ali, né, para a região íntima. Acho que as pacientes que estão mais ligadas aí em internet, é um assunto muito falado na mídia hoje, já sabem mais, às vezes chegam procurando isso. Mas algumas não, às vezes, principalmente pacientes mais idosas, assim, falam, nossa, eu nem sabia, faz laser na região íntima também? Eu já fiz no rosto, mas não sabia que tinha que fazer ali. Harmonização, doutora. Não, harmonização é aqui, é É, na na face. face. E, Exato. e algumas delas, outra curiosidade que eu tenho também, ela vai, você apresenta aquele procedimento, ela realiza e termina, ela fica, doutor, eu não acredito. Sim, é bem engraçado, assim, que fala, nossa, a hora que você mostra o antes e depois, fala, nossa, mas era feio, assim. E acho que a gente tem uma outra visão também, né? Porque a hora que a paciente está Sim, deitada ali com a perna aberta, você tem uma visão um pouco diferente. Não é a visão que a própria paciente tem dela. Então, às vezes, na hora que você mostra isso no espelho, ela fala, nossa, mas isso não é muito legal, né? Isso aqui não, tá estranho. Então, no antes e depois, elas ficam meio chocadas, assim. Ela, nossa, quanto demorei tantos anos para para fazer chegar isso? até aqui, né? Por que que eu não fiz isso mais cedo, né? Muitas questionam. E outra coisa também delas, ela chega, às vezes ela chega com uma queixa. Muitas vezes você agrega alguma informação que faz as pessoas mudarem. Isso tem sido muito comum também. Sim, isso tem sido comum. Porque às vezes elas têm alguma coisa que incomoda, mas elas não sabem exatamente o que é, assim. Às vezes elas chegam e falam, eu queria mexer, acho que eu queria fazer linfoplastia, mas a hora que a gente vai examinar, às vezes não tem um excesso de pequenos lábios. Às vezes Sim. tem uma flacidez, às vezes tem alguma outra pele que você precisa mexer, às vezes é um capuz do clitóris que é um pouco aumentado. Fala, ó, não é bem ali, não é bem uma linfoplastia, tem outras coisas, assim. Aí acho que a gente vai mostrando um pouco a anatomia ali, que a paciente não tem muita noção ali do que é o quê. Então fala, ó, isso seria melhor do que isso. Então, e vai chegando Entendi. num consenso. Nem sempre é o que ela tá pensando, é o que É o seria que melhor de para fato ela. melhora. E aquela perguntinha ou aquela queixa quase que proibida que a mulher fala, ai, doutor, eu vou te falar, mas isso me incomoda muito. Qual é muito comum assim que a mulherada morre de vergonha? Sim, eu acho que principalmente dessa região de mexer perto de clitóris, eu acho que de flacidez ali, de orgasmo, às vezes, o que que sente, o que que não sente, aonde que deveria sentir. Eu acho que um pouco de falar da região vaginal mesmo, né? Porque eu acho que, principalmente pacientes mais velhas, não falavam muito sobre isso, assim. Então, às vezes, elas não sabem muito como perguntar. Aham. Então, no meu consultório eu tenho duas vulvas, assim, uma com os pequenos lábios, os lábios internos normais, e uma com hipertrofia, assim. Então, às vezes eu mostro para elas tentarem entender. Falar, não, isso aqui, o que que é isso, né? O que que incomoda aqui? Porque às vezes elas não sabem nem se expressar, têm vergonha ali de falar daquilo, né? Do que é essa região. E a anatomia da região vulvar e tudo? As mulheres hoje chegam muito mais preparadas, entendendo o que é o que, ou ainda existe uma desinformação grande? Eu acho que hoje em dia chega muito mais preparada. Muito mais, assim. Principalmente pacientes mais jovens, assim. Abaixo de 50 anos, né? Nessa média aí. Principalmente os pacientes que mais procuram procedimentos, assim, fase de 40, 50. Hoje em dia já chegam bem mais informatizadas sobre isso. O que que querem, o que que existe. Algumas vezes já fez algum procedimento. As pacientes mais idosas sabem menos, né? Acho que era um tabu muito grande na idade delas, né? Falar de vagina, não podia, né? Quase isso. Ai, eu só tô imaginando, ai, fia, fazer isso não. Não Mas quando vê o fala. resultado, né, a Sim, pessoa falou, opa, né, é exato. legal. Assim, até é engraçado, né? A gente tem extremos, assim, né? Eu já operei paciente que quis fazer redução dos lábios internos com mais de 70 anos, assim, mal tem relação sexual, o esposo já tá acamado, enfim. Mas é uma coisa que incomoda ela, assim, ela fez pra ela, fala, nossa, minha vida inteira isso aqui me incomodou, então eu quero retirar. Então, assim, o paciente vai bem decidida, independente de parceiro, de qualquer outra coisa, é uma cirurgia que significa pra ela, assim. E isso é muito legal, porque é uma das questões também.
a autoestima tá no nome, é a autoestima, autoestima. passa antes de chegar no parceiro. Mas é comum elas chegarem apresentando, falar, olha, meu parceiro reclama disso ou daquilo, é Vou falar raro. que muito raro. É, A maioria, na verdade, procura e às vezes fica, meu marido fala que não precisa, mas eu quero. E aí, é engraçado que depois que faz, né, o marido fala, nossa, ficou melhor, né? Assim, aí o marido gosta. tava bom, mas melhorou. Tava bom, mas ficou melhor agora. Ficou melhor. Mas assim, assim, muito raro irem procurar porque o marido reclamou, enfim. Eu acho que isso, na verdade, é muito mais autoestima da mulher se sentir bem. Porque às vezes a mulher quer ter relação sexual no escuro, porque tem Sim. vergonha de mostrar a região íntima, assim. Então, não, vamos apagar a luz que eu vou ficar mais confortável. Então, é muito mais por ela, né? Que bom, que ó, fico até mais tranquilo, que eu acho isso muito legal. E da questão, a gente falou da estética, tem estética, muito bom e tal, mas você falou também da questão funcional. Uma delas é machucar na calcinha, o lábio, o pequeno lábio muito grande e tal. Infecção, essas coisas também podem ser fatores que piorem com isso daí? Pode ser. Infecção de urina, às vezes de repetição. É, tem, às vezes, o lábio interno é tão grande que ele fica tampando a uretra ali até. Então, tem pacientes que têm mais infecção de urina, tem mais candidíase, mais vaginose. Então, às vezes, não só pelo fato de cirurgia ali de lábios internos, assim, mas alteração de pH vaginal, de ressecamento vaginal. Isso tudo muda um pouco a flora, então pode ter mais infecção local, mais ressecamento. E aí a gente pensa um pouco mais em tratamento com laser especificamente para isso, para ressecamento, atrofia, para paciente que sente que a vagina está muito flácida ali depois de parto normal, para incontinência urinária especificamente. Aí o laser trata muito bem, assim. Aí não é tanto a parte cirúrgica do laser, mas o laser especificamente para tratamento da região ginecológica. Perfeito. Mas então a harmonização ela não começa com o seu procedimento, ela começa com os cuidados dessa paciente mesmo, né? Para manter Sim. essa vulva saudável. Sim, muitas vezes antes de pensar em numa cirurgia, numa harmonização, num preenchimento, num bioestimulador, por exemplo, porque a gente tem algumas opções, às vezes a gente tenta melhorar a qualidade da pele ali, da vagina, a qualidade da mucosa. Então, tratar aquilo ali, rejuvenescer um pouco aquilo, deixar aquilo melhor, para depois pensar numa harmonização especificamente. Mas acho que é tratar no sentido de melhorar a função mesmo, deixar ela o paciente que está ali climatério, menopausa, ter relação sexual sem dor, melhor lubrificação, melhorar a libido, parar de perder urina quando tosse, espirra ou vai na academia e pega muito peso. Sim. Então, tem muita melhora disso antes de uma harmonização só estética, né? E agora eu vou tentar separar um pouquinho por idades. As mais jovens, eu vou me arriscar, eu imagino que seja essa ninfoplastia a maior queixa. Tô errado ou tem outra queixa muito comum? Muita queixa de pacientes que tiveram bebê, as puérperas, de ressecamento vaginal. Tá, E às vezes incontinência urinária em paciente pós-parto também. tá. E na Principalmente pós-parto harmonização, a normal. questão estética, qual a queixa mais comum dessa jovem? Da jovem, hipertrofia de pequenos lábios. Hipertrofia de pequenos É. lábios. E aí a gente subindo um pouco para essa mulher chegando, você falou 40, 50 anos, que é as mais preocupam. Sim, Imagino que seja muito próximo da menopausa ou na menopausa, sim. né? Quais a queixa mais comum estética dessa mulher? Ressecamento, algumas flacidez, ali, principalmente para paciente que já teve mais parto normal. E da região externa, a flacidez dos grandes lábios, que aí começa a ficar mais murchinho mesmo. E Entendi. muitas vezes elas, às vezes, não têm um aumento tão grande do lábio interno, mas quando o externo fica muito flácido, o interno aparece. Parece que ele estava ali, ele mantém o mesmo tamanho, só que o outro retraiu. Exato. Então ele parece muito grande. Ela fala, nossa, mas parece que nos últimos 2 anos ele cresceu. Então, às vezes, não é que ele cresceu. Às vezes, você melhorar esteticamente o externo, ele já volta a ficar escondidinho ali, às vezes não E precisa a de um culpa não era procedimento cirúrgico. dele. A culpa não era dele. A culpa era do Legal. amiguinho dele ali Do do lado. amiguinho dele. Agora, uma outra questão também, aquela mulher que tem pouca relação sexual e tudo mais, ela tende a ter mais atrofia da região vulvar pelo desuso ou Tem. isso é balela? Não, entende? A vagina é elástica, né? É um músculo. Então,
Músculo, ele tem uma elasticidade muito boa desde que você use. É igual quando você vai na academia, que você tem uma função motora muito boa. Você está funcionando, aquele músculo ele está muito ativo. Se você fica muito tempo sem levantar o braço, ele vai atrofiando. A Entendi. região da vagina é a mesma coisa. Se você fica muito tempo sem usar, a tendência é que aquela musculatura vá diminuindo e o canal vaginal vai ficando mais apertadinho, né? Mais atrófico. Isso pode gerar mais desconforto até na relação Mais sexual. dor na relação sexual. As pacientes mais jovens, que não têm tanta relação, elas ainda têm um colágeno muito bom, então essa vagina continua com uma elasticidade boa. Mas você pega uma paciente ali de 60, 70 anos, que ficou ali 5, 6 anos sem ter relação sexual, se ela simplesmente voltar a ter relação, muito provavelmente ela vai ter dor. Então o ideal é que a gente trate melhor essa região antes dela voltar a ter uma vida sexual ativa. Eu tenho uma paciente que foi bem engraçada, ela ficou acho que uns 10 anos viúva, e aí ela arrumou um namorado e ela queria voltar a ter relação. E ela foi Sim. lá pra gente melhorar, fizemos laser, ela falou, ficou tudo bem, ela, então agora eu posso ter relação? Pode. Aí ela Tá ficou liberado, tá de alta. liberada, teve relação, tudo bem, sem dor, Que e legal. voltou a ter uma vida sexual ativa. E existem formas de prevenir mesmo sem a relação sexual, uma fisioterapia, algum tratamento? A fisioterapia ajuda, melhora bastante a parte de musculatura ali dessa região. Talvez a físio não consiga melhorar a lubrificação. Tá. Então, laser ajuda bastante nisso, ou o tratamento local. A gente tem alguns cremes vaginais, ácido hialurônico, algumas coisas que ajudam também para lubrificar bem. Então é melhor prevenir do que remediar nesse Com caso. certeza, com certeza. O que a gente faz bastante é nessas pacientes que já começam a ter ressecamento, parte de climatério, a gente às vezes já faz o tratamento com laser e a gente faz só manutenção anual, às vezes uma sessão por ano, só para manter aquilo com colágeno melhor, com uma vascularização melhor, para manter uma boa lubrificação e não chegar e ter que fazer um tratamento com ela com 65, Mais 70. complexo até, né? Exato, tem que fazer às Mais vezes mais caro. sessões, mais caro, e às vezes com resultado menos satisfatório que eu teria com uma paciente mais jovem. Entendi. Então hoje você indicaria geralmente para qual idade a pessoa começar a fazer um cuidado? Eu não estou falando dos cuidados básicos, né? A gente está falando de um cuidado mais de hidratação, que eu vi que a ressecamento é um dos grandes problemas. Sim. Com qual idade geralmente a mulher tem que começar a realmente se Por preocupar? volta de 45 ali, 43, 45 anos, já é o ideal que a gente comece a olhar melhor tanto para a região íntima quanto para a região, para parte hormonal da mulher em si, né? Quando a gente Ah, tem o começa um hormônio, declínio, sim. verdade. Quando a gente começa um declínio hormonal, você tem que começar a olhar para essa parte inteira, de climatério, menopausa, região íntima, porque dali é ladeira abaixo, assim. Ladeira abaixo. Vocês são muito desonestas com vocês mesmos. Vocês são incríveis. E a mulherada hoje não tá. Os homens, antigamente era, né? O homem não. O homem com. Vai. Hoje os homens não estão se cuidando, a mulherada tá chegando nos 40, 50 Exato, voando. tá melhor que as novinhas se não cuidar, hein? E essa minha barriguinha de cadela aqui. Um dia as Não tô mulheres mais de 60 brigando. estão batendo um bolão. Então mesmo, e isso é muito legal. E é isso que a gente está falando hoje. A gente falava muito dessa autoestima externa, e agora a gente tem que olhar para Sim, dentro um pouquinho mais, sim. né? Sim, eu acho que isso deixa a mulher mais confiante. Ela se sentir confortável de tirar a roupa na frente de qualquer parceiro, que se ela arruma um parceiro ali 20 anos mais novo que ela, é muito bom para ela. Ela não ter vergonha de se esconder, né? Ela tá se sentindo bem com o seu próprio corpo, é o melhor segredo aí para a autoestima dela, pra uma Ah, isso é vida bem, maravilhoso. né? Uma vida feliz. E a ninfoplastia, vamos entrar nela. São os pequenos lábios, que são um pouco mais hipertrofiados e maiores. Como é feito esse tratamento? Bom, a gente faz atualmente com laser, é uma cirurgia laser. Um laser, ele tem uma tecnologia que ele corta, coagula e ele já melhora, resfria o tecido ali para uma boa cicatrização, assim. Então, quando se faz uma cirurgia com laser, ele cicatriza muito mais rápido. Em 5 dias ali, aquele tecido já tá muito melhor do que uma cirurgia convencional, com bisturi elétrico, assim. Entendi, que era feito Que era feito antigamente, antigamente. que não deixa de ser, eu imagino, realizado. Ainda é viável, sim, mas acho que o pós-operatório é mais difícil. Também pode ter mais dor, mais Tem infecção, mais tudo dor, isso. mais edema. Então, como é uma região bem específica, assim, para sentar incomoda, para fazer xixi incomoda. Então, quando você tem um pós-operatório
que incomoda um pouquinho ali, mas em 4, 5 dias já tá tudo bem, é muito melhor do que um pós-operatório de 30 dias, Sem difícil de dúvidas. sentar, andar, que era o que a gente tinha antigamente, né? E aí o Mas, laser você faz a retirada desse excesso de pele de tudo e depois você dá uns pontos mesmo. exato, a gente faz a retirada, normalmente faz no consultório com anestesia local, Que bom. e aí a gente retira esse excesso e dá ponto. Que E dá aí a ponto. cicatriza, acelera ainda mais, né? Esse foi o efeito da cicatrização. E pensando nos pequenos lábios, a tendência é deixar eles mais retinhos mesmo ou é curvatura? Como é que Normalmente a gente fica? tenta deixar mais natural, com uma curvatura natural dele. O ideal é que você mantenha a anatomia, né, da vagina. Se você tirar muito, você acaba amputando às vezes dele, e aí perde um pouco a anatomia, às vezes até aumenta o risco de infecção, porque você tira um pouco a proteção ali do introito vaginal. Então, o ideal é que você tente manter a anatomia, só vai tirar o excesso mesmo. E a função dos pequenos lábios, inclusive, curiosamente, além de proteger a entrada da vagina, como você falou, mais o que que ele teria de função? É principalmente proteger ali, e tem sensibilidade ali também, né? Assim, Sim. fica um pouco abaixo do clitóris, então tem toda a região é uma região bem inervada ali, né? Ali tem Tem. muita glândula, as glândulas são mais na. Não, nos pequenos não. É Não. mais no introito vaginal e dentro, né, do canal, assim. Mas ali no, Então você especificamente não tem no. perda de necessariamente de hidratação Não, local, de nenhuma. lubrificação, Por essa nada cirurgia, disso. não. A parte de lubrificação fica mais na região dentro da vagina, aí embaixo, então não tem nada a ver com os pequenos, nem com os grandes lábios, assim, não vai perder lubrificação e nem sensibilidade. E a mulher, para realizar esse procedimento, ela tem que tomar algum cuidado algum preparo diferente do habitual de um Não, procedimento, pré não? não. A gente pede repouso 5 dias pós, mas para cicatrização mesmo, Explica melhor esse gelo. repouso, doutora. Repouso 5 dias é repouso mesmo. A gente coloca gelo, que enche um pouquinho, então ficar mais quietinho em casa. 5 dias em geral eu já libero para trabalhar. Relação sexual, que a gente pede aí pelo menos 3 semanas em geral. E aí depende muito se foi necessário mexer no introito vaginal, que é a parte de baixo, ou Tá, só na lateral. Quando a gente mexe embaixo, aí tem que esperar cicatrizar bem para ter penetração, então em geral 30 dias. tá. Mas se for só pequenos lábios, 2, 3 semanas já dá para voltar a ter relação sexual. E o que a gente pede é coisa de atrito, cavalgada, bicicleta, 30 dias. Certo. Minha quinta série veio muito forte agora. Vamos lá. Em relação aos riscos desse procedimento, a gente sabe que na medicina nada é 100%. Sim. Quais são os riscos menores e maiores de complicações que podem existir aí? Ó, riscos, os pontos podem abrir, pode ter infecção local. É, o laser, se você não souber manusear bem o aparelho, é uma onda de calor, então pode acontecer queimadura, a queimadura pode gerar necrose, então você tem que saber manusear bem o que você está usando ali. É, se você retirar muito, você pode amputar esses pequenos lábios, então tem uma Certo. alteração anatômica disso. É, assim, se você. Aí é muito de técnica cirúrgica, Sim, assim, mas sim, os exageros, você. riscos. Exato, os exageros. Assim, se você mexer na região do clitóris onde você não pode mexer, pode ter diminuição de sensibilidade. Hoje em dia, a gente tem muito bem esclarecido o que a gente vai retirar, assim, mas uma técnica cirúrgica segura, esse risco é muito baixo. Tá, e agora você falou de prazer, do clitóris. Sim. Quando a pessoa tira esse excesso, a tendência às vezes, até facilitar o prazer com exposição maior do clitóris. Tudo Sim, pode acontecer isso também? pode. Às vezes, tem pacientes que não têm o clitóris em si muito grande, mas tem muito excesso de pele. E aí, quando você retira essa pele, melhora a exposição dele, ao toque, enfim. Então, isso melhora o prazer. Tem pacientes que têm um clitóris mesmo muito grande. E aí, isso esteticamente incomoda. Sim. O prazer para essas pacientes não é ruim, porque é um clitóris mais exposto, mas esteticamente incomoda, porque acaba fazendo volume ali na calcinha, enfim. A gente tem procedimentos que a gente consegue diminuir esse clitóris. Às vezes,
só fixar ele para tirar um pouco de volume. E em casos mais graves, a gente consegue diminuir ele mesmo, cortar um pedacinho do clitóris. Então isso é uma pergunta que eu ia fazer. Dá para diminuir Sim, o clitóris dá. cirurgicamente? Existe uma cirurgia que é a clitorotomia. A gente diminui o clitóris, mas você preserva toda a vascularização, inervação. Você só diminui o corpo dele. Então você tira aquele volume dele, mas não diminui a sensibilidade. Porque o clitóris pode ser algo, né? A pessoa crescer mais por si só, ou tem muita relação com a questão hormonal de hormônios masculinos, né? Sim, sim. Tem muita paciente que usa hormônio masculino para fins estéticos. Às vezes, pacientes que fazem competição, coisas que usam doses muito altas de hormônio masculino, pode acontecer uma masculinização, né? Que é esse clitóris aumentar. E isso é irreversível se você não fizer cirurgia. Assim, o único tratamento seria cirúrgico. Aquilo não vai voltar sozinho. A gente estava falando disso porque eu lembro de um colega um fotógrafo de uma revista de mulheres, né, de nudez e tudo mais, ele falou que algumas mulheres famosas na época, eles tinham que fazer Photoshop. Sim, é muito, muito comum isso, né? Nas Playboys antigamente, eles Exato. escondiam bastante, porque essas mulheres que faziam muitas fotos nuas, elas usavam muitos hormônios, né? Para ter um corpo ideal, né? Um corpo bonito, acabava abusando um pouco dessas medicações. Então, o efeito colateral é engrossar a voz, aumentar a clitóris. Exato. Agora eu vou contar um negócio, pro pessoal também, Lari. Se o homem que estiver assistindo, e você, mulher que está assistindo, depois você conta para ele. Outra coisa curiosa dessas revistas, que às vezes eles usavam bundas de que não eram mulheres, tá bom? Para fazer Photoshop. Então vocês, jovens, às vezes se apaixonaram pela bunda errada, tá? Só um adendo aqui no meio da conversa pra gente progredir. Olha que bunda bonitinha. Pois é, ele falava, era um cara que tinha uma bunda linda e maravilhosa, e eles usavam muito a bunda dele para ajudar no Photoshop da mulherada. Então é isso. Depois desse dia eu nunca mais olhei para revista dessa. Melhor não olhar para essas bundas aí. Não, não. Ai, ai. E agora dos outros procedimentos, você falou para mim também, cirurgicamente, o que mais eu posso fazer ali para melhorar? A gente pode mexer no clitóris, a gente pode mexer nos pequenos lábios. Sim, no capuz do clitóris, dá para mexer nos grandes lábios. Tem pacientes que têm o grande lábio, que é o externo, é muito grande, às vezes muito flácido. Então, às vezes a gente tira só excesso de pele para melhorar a flacidez. E aí dá um aspecto mais estético, Um né? aspecto mais estético, exato. Porque às vezes a gente tem uma flacidez tão grande que se a gente for tentar tratar isso com ácido hialurônico, que é preenchedor, ou com um bioestimulador, a gente precisa de muito produto. E quando a gente aplica muito produto, dá uma sensação de muito peso ali, fica muito carregado. Entendi. Então isso não é legal, assim, dá uma sensação tanto estética quanto para paciente no dia a dia ruim. Então o ideal é que a gente trate isso cirurgicamente, tirando o excesso, e às vezes você só faz algum outro procedimento para um retoque, dá um pouquinho de volume ali, quando você precisa desse volume. Entendi. Aí você falou do capuz do clitóris, né? Que é aquilo que sobe junto do clitóris ali, às vezes cobrindo parcialmente ou totalmente, é isso? Isso, exato. Tá. Como se fosse mais ou menos a glande do homem, a gente tem um capuz do clitóris. Seria exatamente o excesso de pele no homem ou o excesso de pele na mulher, um raciocínio muito semelhante. E operar aquela região, tirar esse capuz, não é só uma questão estética, ajuda também no prazer, muitas vezes, Ajuda também né? no prazer, sim. Outra coisa que às vezes a gente faz bastante é melhorar a entrada da vagina, que é a parte de baixo. Quando se tem uma flacidez ali, às vezes uma rotura da musculatura, muito comum em paciente pós-parto. Então, a gente fecha um pouquinho essa entradinha, então melhora ali, né, que é o que a gente fazia perineoplastia, né, Sim. Basicamente isso, mas a gente consegue fazer isso com laser, uma cirurgia um pouco menor, e que melhorando essa entrada já melhora um pouco a sensação ali, a sensibilidade na hora da penetração e esteticamente também. Agora, uma coisa muito legal que veio à minha cabeça também, Larissa, a gente fala estética, ainda tem pessoas que falam estética, lá vai mexer na vulva, não sei o quê. Mas existem pessoas com problemas de má formação, seja genético, má formação abdominal mesmo, da gestação e tal, que nascem com problemas importantes estéticos também, Sim, né? sim. E então acho que isso vocês atuam muito forte também, né? Sim. Isso sim, é que quando é alguma alteração genética, a gente acaba
tratando isso até mais na infância, assim, né? Essas meninas às vezes não conseguem começar a vida sexual por alguma alteração local ali, né? Então a gente acaba às vezes tratando isso antes. Às vezes tem septo vaginal, que é uma alteração ali dentro da vagina, que dificultaria numa penetração, por exemplo. Então a gente trata mais isso ali na adolescência do que na vida adulta da mulher, né? O ideal é que ela já chegue tratada, né, nessa fase de vida sexual. Esse é um tapinha de luva na cara de quem fica criticando isso. Sim. E eu particularmente acho isso incrível. Se vem pro bem, Sim. tem que ser. Eu acho, assim, é engraçado porque muitas pacientes que fazem a cirurgia, depois que elas fazem, elas descobrem que várias amigas já fizeram. Ah, que legal. Porque como é uma coisa muito íntima, que incomoda às vezes você mesmo, e não é um negócio que você vai ficar mostrando pra todo mundo. E nem contando pra geral, né? Então a paciente vai lá, resolve o problema dela, fica feliz com o corpo dela, e ela não precisa sair contando pra todo mundo. E aí, eventualmente, ela senta com uma amiga e fala: Nossa, eu fiz uma cirurgia que ficou tão bom. Ah, eu também já fiz. E aí descobre que várias pessoas já fizeram. Duvido, deve ser aquela. No máximo você conversa: Olha, querida, te falar. Doutora Larissa Braz, tá aqui o cartãozinho dela. Não te falo mais nada, só vai. Só vai lá. Então, hoje em dia eu acho que elas comentam mais, exatamente porque tá mais na mídia, né? Mas antigamente ela ia lá caladinha e resolvia o problema dela. E você falou muito do laser, né? Que é um tratamento. Quando a gente fala de face, o muito legal que o laser é para corte, para cirurgia e tudo mais, mas hoje o laser ele tem a função só de estimular. Qual é a função real do laser ali na região vulvar? Ele estimula bastante a produção de colágeno, faz uma neovascularização, então ele meio que rejuvenesce o tecido, assim, ele consegue agir muito mais profundamente do que um tratamento com creme, por exemplo. E fazer uma aplicação de até um pouquinho de hormônio local ou um ácido hialurônico, quando você atua no laser, ele vai atuar dentro da célula, trazendo uma camada mais jovem ali, que tem uma lubrificação melhor, que é muito mais vascularizado, que produz um colágeno muito melhor. Então, ela basicamente rejuvenesce isso, né? Por isso que muita gente chama de rejuvenescimento íntimo. O laser, então, teria uma função, você falou de vascularização, chega sangue, chega líquido, hidrata melhor, deixa a pele com melhor qualidade. Exato. E esse laser, ele pode ser usado só na região vulvar ou ele pode ser usado em volta, às vezes, também, para dar uma estimulada ali? Em geral, a gente usa em volta. Mais em volta. A gente usa em tudo, na verdade. Normalmente, quando eu faço uma sessão de laser, a gente faz dentro da vagina, faz na entrada e faz toda a vulva e às vezes até a raiz da coxa. Que aí dá aquela sustentação maior também, não adianta, exato, né? Se melhorar. Sim, tem que melhorar a região toda. Já deixar bonito, né? Uma moldura tem que estar de acordo com o quadro. O quadro tem que estar com a moldura, exato. E o laser, você usa também dentro lá da vagina, às vezes também, que você falou que as glândulas estão lá dentro, então você pode ter que usar bem na bordinha e mais lá dentro também. Sim, a gente aplica no canal vaginal inteiro. Inteiro? Inteiro. E esse laser é como? Ele é um 360? Ou... É uma ponteira que é um 360 mesmo. É um canudinho assim, que a gente entra e ele aplica em todo o canal vaginal, 360. Que legal. A gente tem uma ponteira 360 para melhorar a mucosa da vagina toda, que a gente aplica desde lá do fundo até o finalzinho da vagina. E a gente tem uma ponteira que é de 90, que pega só a parte para cima, que é da bexiga, que a gente usa para incontinência urinária. Então, o laser aplica especificamente na parede anterior da vagina, que sustenta a bexiga. Então, você consegue, na verdade, você trata várias coisas em uma só. Trato várias coisas em uma sessão de laser, sim. E esse tratamento, o laser, a gente está acostumado às vezes com aquele laser de depilação, eu falo da vascular laser de queimar vasinho, são lasers dolorosos. Esse aí causa dor ou não? Um pouco de dor. A gente tem alguns tipos de laser, tá? Eu, em geral, trabalho com Mona Lisa, que é um laser de CO2. É um laser que, se você fizer no rosto, ele é bem dolorido. A vagina, dos 2/3 internos, não tem uma inervação tanto para dor, assim. Então, em geral, não é incômodo ali, é bem tolerável. O finalzinho, às vezes, incomoda um pouquinho, mas é onde a gente faz anestésico local. Então, normalmente a gente aplica anestésico, tanto de fora quanto no terço final da vagina ali. E aí, passando o anestésico, é super bem tolerável. Isso, vale para a parte externa também, como você falou, de coxa, grandes lábios. Aí a gente faz com anestésico local. Anestésico local, aí dá para tolerar bem. Tolera bem, sim. Eu já não ia querer, mas tudo bem, eu também não vou precisar.
Mas eu fico, porque realmente laser a gente está acostumado com laser mais doloroso, mas imagino que cada Sim. vez menos também, né? Sim, sim, melhora bastante. Enfim, tem vários tipos de laser para várias E coisas, vários tipos de né? E pacientes vários também, tipos né? de paciente também. Sempre a dor é uma coisa muito individual, né? Mas em geral é bem tolerado, o anestésico local resolve super bem. É que quando a gente atinge um tecido mais profundo, a gente acaba sendo um pouco mais agressivo, né? Tem uma ablação maior ali, então isso acaba tendo dor, né? Mas é um pouco que nem o mertiolate antigamente também, né? Se É, não se doer é não porque não deu, se está não ardeu, não tá funcionando, melhorando, não né? é? Então, e vocês, É. mulheres, vocês vão no âmbito estético, a gente fala, mas dói um pouquinho. Eu pergunto como homem, vocês mulheres nem estão tão preocupadas assim, porque tem tratamentos faciais e corporais muito mais dolorosos, Ah, né? sim, sim. E Então, o pessoal não liga, não. Vai lá fazer, né? vai, vocês, homem, nossa senhora, graças a Deus a estética, tem estética masculina e tal, mas ainda não chegou nas áreas que doem mais. Acho que já chegou, hein? Tem harmonização penianas aí, ó, muito boas. Tem, mas eu já pensei num chute no saco lá, daquilo lá. Tem, se bem que tem até o escrotox, né? Que é o botox Tem lá para várias deixar mais coisas. lisinho. Tem também. É só Tá. querer. Tem para muita gente, para mim, não. Eu acho que eu não teria esse. Outra coisa que você citou já também, que já veio aqui, que na face é muito legal e fica muito. E no corpo também, é o bioestimulador, né? Que a gente falou do Sim, laser bioestimulante, mas também tem um um produto. produto, Quais exato. produtos mais vocês usam lá de bioestimulação? Tem PLLA, PMMA, tem algumas coisas que a gente faz para estimular hidroxiapatita. O bioestimulador, a intenção dele é melhorar a sua produção de colágeno. Sim. Então, quando você aplica, ele dura ali numa média de 18 meses, mas ele vai ter um pico de produção de colágeno uns 6 meses depois que você colocar. Então, às vezes você aplica, primeira semana ali, ele faz um inchaçozinho, então no início é legal, depois murcha, mas é o Sim. tempo dele agir mesmo, assim, você vai começar a ver um efeito legal 40, 50 dias depois, e aí ele vai melhorando aí até 6 meses, um ano, porque ele faz o seu corpo produzir muito mais, ele estimula mais o seu colágeno em si, então por isso é Na mais face a duradouro, né? mudança às vezes é grande, né? Sim, Imagino que lá também. sim, sim. Às vezes a mulher fala, opa, tá bem diferente. Não, melhora bastante. E assim, é muito mais preventivo do que um preenchedor, por exemplo. O preenchedor, ele vai preencher um espaço que tá vazio, mas ele não vai tratar ali, não vai tratar aquela pele. O E de bioestimulador preenchedor vocês vai. usam o quê? Ácido hialurônico. Ácido hialurônico. Vocês não chegam a usar o PMMA, nada Não, disso, né? Nada inabsorvível não. na Só ácido região. hialurônico, aí o corpo vai absorver, né? E esse preenchimento, aproveitando, vamos falar desses dois juntos. O preenchimento vocês fazem mais em qual região que a mulherada gosta mais de fazer? No lábio externo, Tá, nos grandes nos grandes lábios. lábios. Para Exato. dar volume, para dar e Para também dar volume, corrigir. corrigir diferenças e às vezes fechar um pouquinho ali a entrada da vagina, que às vezes fica um pouquinho mais aberta. Então, quando você deixa aquilo mais harmônico, ele fica mais fechadinho, dá uma sensação de que é mais jovem, né? Um- Legal. E era uma coisa que não tinha muitas opções prévias cirúrgicas. Era muito difícil você conseguir fazer essa redução, né? Sim, sim. E assim, a tendência da vida é ir ficando flácido, né? Sim. Igual tudo vai ficando flácido, o rosto vai A ficando, boca fica tudo fica flácida flácido, e faça suas ali vai ficar flácido associações. também. Exato. E aí você consegue, então, preenchendo mais lateral, você joga mais para o meio e deixa aquela coisa mais de acordo com o desejo da pessoa, né? Exato. Que em geral as pacientes não gostam quando tem uma sensação de que tá aberto, né? Que você consegue ver mais a entrada da vagina, assim, né? Então, quando você deixa mais fechadinho, é mais harmônico olhando no espelho. E no preenchimento, agora vai aquela curiosidade também. Existe aquelas mulheres que querem ganhar um volume muito maior, né? Aquela fala, não, eu quero às vezes colocar um biquíni, ficar aquela coisa bem mais volumosa, não chega a Não, ter isso. em geral não. Normalmente elas querem mais natural ali, não é uma coisa que. Até porque muito volume ali é ruim, né? Dá uma sensação de que tem muita coisa ali que não é pra ter. Exato, exato. Nós É. homens, às vezes, a gente, né? Não vou comentar muito, não, gente, mas às vezes fala, nossa, aquela, né?
aquela exposição maior e tudo mais, a mulherada não Sim. procura muito isso, né? Não, Essa pra aí isso deve ser a não. exceção, mais aquela povo mais Sim. bizarro assim, né? Exato. Sempre tem, né? Sempre Tem tem. em todos os públicos, né? Tá, e o preenchedor ele pode ser usado em outra região também, além dos grandes lábios? Pode ser usado na região do introito vaginal, às vezes até para fechar um pouquinho. A gente tem alguns tipos de ácido hialurônico que são, a gente fala que é mais reticulado ou menos reticulado, que eles são mais duros ou mais molinhos. Então, às vezes a gente usa ele na entradinha ali do canal vaginal, dentro, para melhorar a lubrificação. Tá. E às vezes para melhorar vaginismo, que a gente precisa hidratar, que é a paciente que tem dor na relação sexual. Tem pacientes que não toleram penetração porque elas fazem uma contratura da musculatura ali involuntária. Então, às vezes a gente melhora a lubrificação bastante ali com ácido hialurônico mais molinho, deixa aquilo mais saudável. E às vezes a gente aplica botox Eu ia perguntar aqui, ó. para Tô bom nisso. porque o botox ele vai deixar essa musculatura parada. Então, quando ela tentar contrair involuntariamente, isso não vai contrair, ela não vai ter dor na hora de penetrar. Porque o vaginismo muitas vezes é uma questão mais central do que realmente dor local, né? Sim, sim. É, é um estímulo que a paciente faz involuntariamente, né? Assim, quando ela não tem dor, mas quando alguma coisa toca ali, ela faz uma contratura e a vagina é elástica, enfim, então ela fecha. E aí, quando você diminui bastante aquele círculo, contrai, ela vai ter dor, né? Ter dor. E aí o botox é uma das opções. Imagino que a fisioterapia que eu sei lá Fisioterapia também é fica um fator ajuda que ajuda muito. bastante. Existem alguns dilatadores vaginais para você tentar aumentar e fazer ela tolerar um pouco mais essa penetração, acostumar com esse toque, enfim. Esses dilatadores que vão fazendo de tamanhos variados, né? E vai Exato. melhorando E ali, né? vai Vai se adaptando. melhorando, é. Porque assim, é engraçado, né? Porque o vaginismo, algumas vezes, né, o pessoal tratava como frescura, né? Ai, tem dor na Sim. relação, mas já teve filho, sabe? Mais ou menos isso. E não é, às vezes a paciente tem relação, mas não é confortável para Não ela. tem prazer nenhum, Não tem né? prazer nenhum, acaba tendo relação ali para manter um relacionamento, mas não tá sendo prazeroso, né? Então, precisa ser prazeroso para a mulher, né? É importante isso, é prazeroso para o casal, né? Sim. Então, olhar isso especificamente, olha, não é normal ter dor na relação, tem que tratar, né? É para ser legal. Então, às vezes, especificamente esses tratamentos melhoram bastante. Outra coisa da estética facial que me veio à mente, as mulheres, às vezes, nessa região, medial de coxa, ou mesmo região vulvar e tal, alteração de pigmentação, né? Sim, Às vezes fica muito hiperpigmentado. super comum. Como é que a gente pode tratar isso aí? A gente tem alguns tratamentos para isso. O que eu mais gosto de fazer é peeling, que é descamar um pouco ele mesmo, tirar um pouco dessa região que está mais escura e deixar vir uma pele um pouco mais clara. Tá? Dá para fazer isso com laser também. Sim. O laser é uma tecnologia de calor, então ele pode dar um efeito rebote se você usa numa pele muito escura, assim. Pacientes mais morenas, que têm um melanócito ali muito grande, Você estimula quando ele. você faz um calor local muito grande, você estimula. Então, às vezes, ao invés de você clarear, você acaba tendo um rebote escurecendo isso. Entendi. Então, muitas vezes, eu prefiro fazer um peeling clareando Um mais a peeling região, químico, um né? peeling químico com creme. E aí, depois que clareia um pouquinho, o laser ele pode ajudar para finalizar ali e clarear mais. A Mas gente tem os alguns peelings são produtos. aplicados no consultório ou é tratamento domiciliar só? Os dois. Os dois. A gente usa em consultório, normalmente faço umas 4, 5 sessões e dou um kit para ela tratar em casa nesse período. Entendi. E qual Mas produto geralmente vocês usam mais pro peeling ali naquela região? são manipulações ali Vários, às específicas vezes, para né? É uma isso. mistura, né? Exato. Alguns ácidos, É, porque na algumas face tem coisas. retinóico, Acetinóico glicólico exato. e aí vai até pros Tem várias coisas. tricloracético e tal. Então vocês misturam ali e de acordo com a coloração da pele e da queixa da paciente. Sim, sim. E aí vai o tempo de aplicação, que você vai deixar aquilo ou não. Porque a pele é muito específica, assim, né? Se você tentar resolver muito rápido, você agride, você piora. Então, é muito individual isso. Mas o tratamento em casa também é importante, assim. A gente usa uns cremezinhos mais calmantes para quando você aplica, fica mais irritativo. Então, não deixar aquilo agredir e querer piorar. Sim, Então, tanto durante quanto domiciliar é importante ali fazer o acompanhamento. entendi.
E dos preenchedores e bioestimuladores, quantos tempo de repouso sexual geralmente você pede para o Normalmente paciente? 5, 7 dias. 5, 7 dias apenas. É o tempo de assentar ali Sim. e tomar cuidado para não, né, não fazer uma massinha ali, porque pode deslocar um pouquinho no começo. Pode, é bem importante os primeiros 3 dias massagear bastante, né? Tanto o bioestimulador quanto o preenchedor, para uma absorção melhor, mais uniforme. E aí, mais ou menos esse período só que a gente deixa sem relação bem sexual, tranquilinho. depois dá para voltar. O peeling você perde quanto tempo? O peeling não precisa, assim, só no dia que a gente faz em consultório, que não tem relação, no outro dia dá pra ter. Às vezes vai descamar um pouquinho, mas aplicando creme, calmante, não vai ter dor na relação por causa disso. Homens, vocês que estão até agora aqui, cuidado com essa dica que pode ter relação logo. Porque o peeling, às vezes, ele ainda tá agindo lá, ele pode dar uma descamada. Vai ficar mais bonito, vai, mas vai sentir uma ardidinha às vezes que você não esperava. Porque dentro não tem peeling, é só fora. Então, só acertar algum buraco ali que vai dar tudo certo. Ai, ó, olha o desafio só aumentando. Ai, ai. Hilari, quando que a mulher se acha hoje, a mulher tá lá em casa agora pensando, assistindo, fala, quando que eu devo, qual a minha queixa, qual o momento que eu devo procurar essa especialista aí para tratar essa área? Se você olha e você se incomoda com alguma coisa, sempre a gente consegue melhorar alguma coisa. Então, assim, isso não é legal, não sinto confortável, não acho minha região íntima bonita, dá pra melhorar. Dá para melhorar. E aí também uma das coisas, doutora Larissa, aqui, que a gente sempre coloca também é o custo, né? Porque você pode ter custos muito altos ou custos bem tranquilos. Por isso que até é muito legal a gente lembrar o pessoal que quanto antes você for, menos você vai gastar. Mesmo se juntar os custos, fica mais barato. Mas hoje eu consigo ter um tratamento com um custo legal e ter resultados bons? Sim, assim, depende muito do que você precisa. Então, aí, se o paciente mais jovem demanda menos produtos, menos tratamentos. E o resultado que você quer, assim, o que às vezes eu proponho muito para as minhas pacientes é vamos fazendo por etapas. Assim, vamos fazer um laser, vamos melhorar a qualidade dessa pele primeiro. Porque a gente melhorando ela com laser, a gente precisa talvez de menos bioestimulador, ou a gente joga ele para fazer daqui uns 6 meses, que aí a gente já vai ter um colágeno melhor ali do próprio laser. Às vezes a gente fazendo bioestimulador, eu não preciso de um preenchedor, porque você produziu colágeno. Então, às vezes a gente vai fazendo por etapas, não precisa fazer tudo de uma vez, e vai melhorando a qualidade, ele vai tratando mesmo. Por vezes, uma vez ao ano pode ser o suficiente para essa pessoa ter um resultado, se ela já tem uma estética interessante, uma prevenção. Exato. E aí depois a gente só faz uma manutenção, alguma coisa que você precisa ali uma vez por ano, só para manter aquilo melhor. Mas quando você começa a tratar, é igual o rosto, né? Se você começar a tratar, fazer um botox preventivo ali, antes de você ter muita ruga, é bem mais fácil do que você tratar uma paciente de 60 anos que nunca fez nenhum procedimento, né? Excelente. Não, isso é muito importante, porque com o ser humano, às vezes a gente está muito acostumado a ter que correr atrás do rabo do que exatamente evitar com a complicação, né? Sim. Hoje em dia a gente tem medicina preventiva, né? Quanto antes a gente tratar, melhor. E mais barato. E mais barato fica. Se o problema é dinheiro, mais barato. Sim. Né? E uma curiosidade também, já foi homem junto com a esposa lá para fazer, entrar em sala junto ou não? De estética íntima, não. Isso, não, né? Não, imagina. Às vezes dá uma escola fora. Deve ser maravilhoso. Você tem que falar, chama seu marido para entrar, deve ser incrível. Eu acho que eles acham estranho. Não, então, falo por nós, porque pela mulher às vezes ela não tá nem aí. E a mulher que vai lá procurando, ela não se sente confortável de se expor na frente do próprio marido. Assim, muitas vezes ela vai lá por isso. Então, assim, ela mostra ali pro marido na relação sexual, mas de uma forma com a luz meio apagada, né? De um jeito, não que você vai abrir e mostrar, olha, isso não tá legal, né? Desenhar aqui pra você que você não entende nada. Acho que ela também não quer o marido ali, não. Ah, mas ia ser fantástico e eu acho que isso tem que crescer cada vez mais, porque, pô, o prazer nesse caso, eu falo marido, todo tipo de relação, 2 mulheres, 2 homens, então... O prazer é a 2, né, nessa hora a 2, também. Exato. Então acho que é muito legal. Eu me colocaria à disposição de entrar junto. eu ficaria constrangido, é natural, né? O homem se sentir mais. A gente não está tão preparado quanto vocês. Sim. Mas seria uma experiência interessante.
Eu acho que seria legal vocês homens pensarem nisso, inclusive oferecer para as mulheres, falar, mulher, assistir um vídeo lá, pensa nisso, meu Sim. amor, veja o que te incomoda, se te incomoda, fale com cuidado, porque você É, não vai pode falar que tomar esporro incomoda, porque senão a mulher vai igual, ficar brava. vai tomar esporro igual. Eu já pensei aqui, nem fala nada. Melhor falar que tá bonito. Ai, meu Deus do céu. E, e essas mulheres que fizeram, foram lá, trataram com você e tal, como elas têm referido esse resultado de autoestima e prazer, tesão, desejo? Assim, o que eu sempre escuto é, nossa, por que que eu demorei tanto pra fazer? Porque melhora bastante, né? Fala, nossa, eu tinha uma pele aqui que me incomodava, isso não tava legal, nossa, tava muito ressecado na relação sexual. Se eu soubesse que ia melhorar tanto, já teria feito antes. Então, em geral, é um feedback bem legal, assim, que a gente tem das pacientes. Entendi, já tá comprando fantasias, Já, já tá acendendo a já, luz, já tá acendendo a luz, já tá autoconfiante com o próprio corpo, já tá falando com o maridão, já tá vai chamando o marido, devagar. vem que hoje tem. Isso, e já ó, vem devagar, olha de longe primeiro. Olha como tá Não bonitinho. era daquele jeito, calma. Não, mas estamos falando. E a sensualidade, elas se sentem mais sexy, elas Acho que sim, comentam sim, isso? sim, com certeza. Acho que a paciente que se sente bem com o seu corpo, ela tem muito mais desejo, muito mais vontade de ter relação, o libido melhora. Né? Assim, não que indiretamente você fazer uma cirurgia você vai melhorar o libido dela, mas indiretamente melhora, Sim, porque o natural. libido feminino é muito mental, assim, então você tem que estar bem com o seu corpo, pra você Não, querer o procurar o próprio seu parceiro, masculino, né? né? Você não consegue ter ereção se você tá desconfortável, né? Com o ambiente. Imagina com você falar, Sim, meu, não vai dar, não dá. exato. Ah, eu não Não quero quero que me ele olhe, expor. não quero que ele Vou ter que veja. entrar de lado. Aí, não, não vou abrir muito a perna porque eu tô com vergonha. Assim, você tá na hora do prazer, que era pra ser uma coisa legal, você tá preocupado com alguma coisa que o seu parceiro tá pensando. Já não tá lubrificando mais, né? Isso é fantástico. Agora, tema fantástico, né? Tema que vai longe aqui. A gente vai Sim, pensando bastante coisa legal. Mas eu queria muito que você deixasse um recado, já que é algo muito novo, né, doutora? sim, Então, queria deixasse um recado aí para as mulheres, para esse homem que está assistindo lá, curioso, mas que recebeu bastante informação hoje. sim. Bom, acho que cada vez mais as mulheres têm que cuidar do seu próprio corpo. E a gente cuida do corpo pra gente mesmo. Não é que a gente cuida pra mostrar pras amigas, pra mostrar pro marido. A gente cuida pro nosso prazer, pra você se sentir bem. Então, independe se A, B ou C que te incomoda, mas se isso te incomoda, é isso que você tem que procurar. E ter apoio do parceiro é sensacional, assim. Muitas vezes eu escuto, eu queria fazer, mas meu marido fala que não precisa. Se a mulher não tá se sentindo bem, ela precisa. E isso vai melhorar a relação de vocês. Então, apoiar, né? Isso é importante, não é besteira, não é só estética, é funcional, melhora bastante. Então, vale a pena pensar, olhar um pouco com carinho a mais para isso e não só, eu preciso fazer outros procedimentos estéticos, mas deixar isso de lado, né? Isso é muito importante. E outra coisa, o maridão fala que tá tudo bem, é o que a gente acabou de chegar à conclusão. Se ele falar que tá ruim, ele vai apanhar. Exato. Então ele sempre vai falar que tá tudo bem, mas dá para trazer surpresas e deixar ele Sim, ainda ainda falar, melhor, nossa, eu né? achei que era bom, mas é muito melhor. Agora tá melhor. Tá melhor. E Lari, rede social, para a gente poder ir lá e receber mais dicas suas. Sim, pode me seguir lá no Instagram. Falo bastante sobre esses temas aí de estética íntima, climatério, menopausa. Pode me seguir lá. É doutora Larissa Brás. O Brás é BRAS. BRAS. Larissa, obrigado demais. Tema muito interessante. Novo, ainda tá fresquinho, né? E só melhora, só novidade. Sim, Obrigado muito por você se disponibilizar a vir aqui falar com a gente. eu que agradeço o convite, foi um prazer. Muito feliz em estar aqui, falar um pouquinho mais sobre isso, tirar um pouco o tabu aí do pessoal. E é isso, é um tema super novo, a gente tem cada vez mais novidades em relação a isso. Então, acho que já melhorou muito e eu acho que é uma área que tende a crescer muito mais ainda nos próximos anos. Exatamente. Então você que ficou até aqui, não perca de ir no Instagram da doutora para receber mais dicas, mais informações. E aí, ó, tá na dúvida? Vai. Tira a dúvida, não tem essa. Eu acho que tá bom, mas dá para melhorar, vai. Eu acho que não tá bom, vai.
Eu não sei, vai. Tá bom? Então é isso. Obrigado por estar aqui com a gente mais um episódio. Logo, logo a gente tá mais junto com mais dicas e mais saúde. Isso aí, muito obrigada a todos.